Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, a nossa mensagem, a nossa palavra. Eu quero deixar aqui uma passagem muito conhecida, que é o encontro de Jesus com Nicodemos, está lá em João capítulo 3. E eu quero te despertar a olhar essa passagem de uma forma que talvez você nunca tenha visto. Olha o que diz o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e esse era príncipe dos judeus, e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Bom, essa passagem nos traz uma mensagem poderosa, né? Primeiro vai falar de um encontro de um homem que era uma autoridade, que era uma pessoa muito respeitada, que era uma pessoa de boa condição, de bom status perante o povo, e ele vai encontrar de noite com quem? Com Jesus. Mas vamos falar primeiro quem foi Nicodemos, né? Nicodemos, a Bíblia vai descrever que ele era um doutor da lei, um mestre da lei. Por que um mestre da lei? Porque ele conhecia a Torá e conhecia a lei de Moisés, ele conhecia a palavra, ele conhecia tudo aquilo que estava escrito conforme a lei de Moisés, conforme os 5 primeiros livros da Bíblia. Outra coisa que eu vejo sobre Nicodemos é que ele era um membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio, ele era uma corte, uma assembleia, uma equipe, né, de uma corte que julgava todas as causas de Israel. As causas políticas, as causas civis, religiosas, eram eles que julgavam. Então aquele homem, além de ser uma autoridade na área política, ele também era uma autoridade na área religiosa, na área civil, porque ele julgava todas as causas do povo. Eu comecei falando que ele era um doutor da lei, mas ele também fazia parte do Sinédrio. E também a Bíblia nos diz que ele era muito respeitado na sociedade. Por quê? Porque além de conhecer toda a palavra, ele era uma pessoa que fazia parte da assembleia que julgava todas as causas de Israel. Aquele homem, quando passava, as pessoas o respeitavam, o admiravam, as pessoas tinham reverência por aquele homem. Só que ele tomou uma decisão um dia. Qual foi a decisão que ele tomou? Ele foi encontrar de noite com Jesus. Por que ele encontrou de noite com Jesus? Eu vou te explicar agora. Provavelmente por medo, receio das outras autoridades religiosas. Porque por ele ser membro do Sinédrio, por ele ser uma pessoa que tinha um alto cargo, ele não queria ser visto conversando com Jesus. Por quê? Porque os judeus não aceitavam, ainda não reconheciam Jesus como Salvador, Messias, aquele que tinha vindo para resgatar a humanidade. E aqui Jesus estava sendo muito perseguido quando ele começa a operar, começa a efetuar milagres, quando ele começa a efetuar ali o seu ministério, né? E Nicodemos ele vai encontrar de noite com Jesus. E quando ele encontra de noite com Jesus, o que ele faz? Ele já chega falando: mestre, bem sabemos que és mestre. Ele chega chamando de rabi, né, que traduzido é mestre. Mas o que eu acho interessante é que Jesus já vai direto ao assunto. Jesus já corta e já vai direto ao assunto. Quando ele chama mestre e tal, Jesus já fala assim: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E aí, Jesus estava explicando para ele a necessidade de uma transformação, de um novo nascimento, mas ele não entende e leva para o lado racional. Mas o que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo assim: olha, somente conhecer a Torá toda não é suficiente. Somente ter um bom cargo não é suficiente. É necessário nascer de novo. Jesus estava falando para ele assim: todos nós temos que passar por uma transformação para ter um verdadeiro encontro com Deus. E ele pergunta assim: mas quando Jesus está falando nascimento, ele fala: mas como assim? Pode um homem nascer de novo, entrar no ventre da sua mãe já sendo velho? Ele estava entendendo para o lado físico, para o lado racional da coisa, mas Jesus está falando assim: não, Nicodemos, você não entendeu, eu estou falando das coisas espirituais, eu estou falando que é necessário nascer de novo da água e do Espírito, porque Jesus estava falando de purificação, de transformação, de se tornar uma nova criatura. Jesus dá mais um exemplo, ele fala assim: olha, o vento sopra onde quer e não ouves a tua voz. O que ele estava mostrando com isso? Assim como nós não podemos ver o vento, mas você pode senti-lo. E assim também é a transformação de uma nova vida espiritual. Por mais que você não veja o Espírito Santo sendo operado na sua vida, mas você pode senti-lo. Jesus começa ali a explicar para aquele homem. Só que ele ainda insiste, ele fala assim: como pode ser isso?
Aí eu amo as respostas, né, que Jesus dá. Jesus fala coisa assim: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Quer dizer, você conhece toda a palavra, mas não sabia? Jesus estava mostrando para ele toda hora o seguinte: não é só ter conhecimento e status, cargo, mas é necessário ter uma experiência com Deus. E continuam ali conversando. Mas o que eu vejo de interessante é que Jesus fala com ele assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Bom, aqui eu quero fazer uma pausa para explicar esse pedaço, esse versículo. Jesus estava fazendo uma referência lá em Números capítulo 27. Porque lá em Números 27 diz que Moisés, quem foi Moisés? O grande líder, o grande libertador do povo de Israel, né? Aquele levantado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito e colocá-los dentro da terra prometida. Só que para colocá-los dentro da terra prometida, eles passaram por um processo. Qual foi o processo? Primeiro, o Mar Vermelho. Deus operou um milagre, o mar se abriu, eles passaram. Depois, Deus providenciou água da rocha, alimento do céu, e eles foram atravessando o deserto, e Deus foi fazendo milagre, Deus foi fazendo milagre. Quando chega em Números 27, que eles já estavam, né, já tinham atravessado uma boa parte do percurso, já tinha se passado um bom tempo, o povo ainda reclamou, ainda murmurou, Deus fazendo milagre. Então eu digo assim: Moisés, Moisés, você tirou a gente do Egito para morar aqui, para morrer aqui no deserto? Era melhor ter deixado a gente lá. Ah, porque a gente já está enjoado desse lugar, e começa a murmurar na cabeça de Moisés. E olha, a parte mais ingrata da história, que eu sou assim: a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Em outras palavras, está dizendo assim, né? Porque se nós pegarmos o contexto, Deus está providenciando o quê? Alimento, pão do céu, carne, água. Aí eles falam: nossa alma tem fastio. Quer dizer, eles estavam enjoados de comer aquilo ali. Deus estava providenciando um milagre, e eles murmurando. Às vezes nós temos que aprender a ser mais gratos e deixar de reclamar e murmurar. Mas continuando, então, o Senhor se irou com a rebeldia, com a murmuração, com a reclamação daquele povo. E ele manda serpentes ardentes, né, que elas picavam as pessoas, e aqueles que eram picados começaram a morrer. Aí sabe o que eles fazem? Vão até o líder de novo: Moisés, Moisés, intercede por nós. Aí Moisés ora, pede a Deus, e Deus fala assim: Moisés, olha, faz uma serpente, constrói uma serpente de bronze, coloca ela sobre uma haste e levanta. Aqueles que olharem para essa serpente de bronze sobre a haste não morrerão, terão uma nova vida. Sabe o que eu vejo aqui? Deus já estava ali mostrando, né, simbolizando a vinda de Cristo, que pagaria um preço por nós, morreria ali na cruz do Calvário, e seria levantado na cruz para que nós pudéssemos olhar para Ele, para o sacrifício que Ele fez, e recebermos a oportunidade de uma nova vida. Então ali acontece essa passagem de Números 27. Então lá em João 3, Jesus está fazendo referência a essa passagem de Números 27 que aconteceu com Moisés, e já explicando o que ele passaria por nós, que ele seria levantado na cruz, o madeiro, por amor a nós, por sacrifício por nós. Ali ele está explicando isso, ele está mostrando. E ele termina o versículo 15 dizendo assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E está mostrando que quando nós crermos, quando nós olharmos para aquela cruz vazia e entendemos o preço que foi pago ali por nós, nós estamos recebendo a oportunidade de sermos uma nova criatura, de recebermos uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus estava mostrando tudo isso para Nicodemos. Nicodemos estava recebendo uma orientação assim, né, divina, uma oportunidade ímpar de ter um encontro pessoalmente com o Mestre e receber uma orientação dessa. E aí eu te pergunto, né, que é o ponto principal da mensagem. Talvez você já ouviu falar dessa mensagem, mas talvez você também ouviu falar que Nicodemos virou as costas e foi embora para Jesus. Virou as costas para Jesus e foi embora. Mas e se eu te mostrar dentro da palavra que ele se converteu? A Bíblia vai nos mostrar isso. Eu não estou achando, né? Eu estou mostrando o que está escrito. Bom, lá no livro de João, capítulo 7, nós vamos ver uma passagem onde o Sinédrio começa a acusar Jesus, começa a bolar planos para pegar ele, para matar, para prender, para dizer que ele está blasfemando, que ele não era isso, que ele não era aquilo. E aí aparece o nosso Nicodemos, né? Lá no versículo 50 de João 7, ele fala assim: olha, a nossa lei não permite julgar alguém sem antes ouvi-lo. Aquele homem que começa
encontrando com Jesus escondido. Agora ele está defendendo ele perante toda uma sociedade e todo um conselho. Sabe o que eu vejo aqui? Coragem e respeito pela pessoa de Jesus. Ele não está mais escondido, ele está agora defendendo ele em público. Isso significa que ele estava colocando a sua vida em risco. Mas por quê? Porque ele agora sabia quem era o mestre. Agora ele tinha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Agora ele entendia o que era nascer de novo. Que benção. E continuando lá em João capítulo 19, versículo 29 em diante, nós vamos ver também, após a crucificação de Jesus, após Jesus ser morto na cruz do Calvário e ser retirado da cruz, aparece o nosso Nicodemos, né? O nosso querido amigo Nicodemos aparece junto com José de Arimateia, que também era uma outra figura importante na sociedade, e eles fazem algo admirável. O que ele faz? Eles pegam o corpo e preparam, a Bíblia diz que eles preparam 100 arratéis de especiarias, né, de mirra. O que significava esse arratéis? Era uma preparação do corpo para o sepultamento, né, perfumando o corpo, preparando o corpo. A mirra e alguns outros produtos ali que eles usavam. Sabe o que significa 100 arratéis? Aproximadamente 34 quilos de especiaria que ele usou ali. Ou seja, um alto investimento para mostrar o quê? Que ele tinha consideração, reverência, para mostrar que ele estava honrando publicamente. Só para você ter um detalhe, esse tipo de produto era usado para grandes autoridades, para reis, para pessoas importantes, e ali ele estava mostrando o reconhecimento a Jesus como rei e como importante na sua vida. No detalhe que ele não fez escondido, ele fez na frente de todo mundo. Mais uma vez ele estava mostrando o que? Fé, coragem, reverência, respeito. E aí ele pega aquele, cada arratel, né, equivalia a mais ou menos 327 gramas. Então, quando a Bíblia diz 100 arratéis, eram mais de 30 quilos de arratéis, de perfume, de especiarias que ele estava ali preparando para o corpo de Jesus. E ali ele honra a ele publicamente. Ele pega o corpo, prepara o corpo e leva para o sepultamento. E o que eu aprendo aqui nessa história? Um homem que era uma autoridade civil e religiosa, mas que se encontra com Jesus às escondidas no início dessa mensagem. E como eu te mostrei agora e te expliquei, em João 7 e João 19, ele já não encontra mais escondido. Ele agora está honrando a ele publicamente. Por quê? Porque ele entendeu que é necessário nascer de novo. E quem nasce de novo já não consegue mais viver como antes. Ele já não consegue mais viver escondido e fingindo para a sociedade. Agora ele já começa a declarar publicamente que esse é o homem que eu reconheço como rei, como salvador, como Messias. Eu reconheço o preço que foi pago ali na cruz do Calvário por ele. Ele agora entendeu o que é nascer de novo. Ele olha para a cruz e entende o que Jesus fez por nós. Ele se lembra daquela conversa que eles tiveram lá em João 3, onde Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E agora ele vê aquele corpo sendo tirado da cruz. E ele fala: eu vou honrar publicamente, porque agora eu sei o que é nascer de novo. Que Deus te abençoe e que essa mensagem gere frutos, gere bênção na sua vida. Muito obrigado por participar conosco. Compartilhe essa mensagem com mais alguém e até a próxima mensagem, até a próxima palavra, até o próximo estudo. Um grande abraço, fique com Deus.